O tema é esse, padrões de moralidade sexual. Eu vou estar lendo com os irmãos, a nossa leitura principal está em Hebreus, no seu capítulo 13, Hebreus capítulo 13, e o versículo 4. Tudo que nós vamos estar tratando, né, os irmãos estão aí recebendo um versículozinho, no momento que eu daqui mesmo sinalizar, aí o irmão vai ler, porque tudo aqui é tratado, né, dentro da Bíblia, esse estudo. E, amados irmãos, nós vamos fazer essa leitura em Hebreus, no seu capítulo 13, e no versículo de número 4, que diz assim, Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois os imorais e adúlteros Deus os julgará. Eu vou estar sempre também, irmãos, lendo na versão NTLH, porque nós estamos, né, nesse momento de estudo, e nessa versão ela também nos traz um esclarecimento mais profundo, que diz nessa versão NTLH, que diz assim, que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Aleluia. Então a gente observa, irmãos, aqui em Hebreus, como já começa falando, porque eu falei, né, eu trouxe para os irmãos, dizendo que nós vamos estar tratando, o nosso tema é sobre padrões de moralidade sexual. Essa carta aos Hebreus é uma carta assim muito rica de informações, né? Não foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas é muito parecida, né, com as cartas de Paulo. Só que todas as cartas que Paulo escreveu, ele começa falando eu, Paulo, e aí ele vai. Então, Hebreus não começa dessa forma, então tudo indica que não foi Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. Mas a gente observa aqui, irmãos, Paulo também, né? Ele começa e termina, né? Pastor, bem lembrado. É verdade. Paulo, ele começa se identificando e ele também faz o fechamento nas cartas dele. Então, todas as cartas de Paulo é assim. Então, a carta aos Hebreus não foi Paulo. Então, a gente não trabalha com achismo, tipo, eu acho que foi. Não. Quando a Bíblia não deixa claro, então é melhor a gente não arriscar. Tem algumas coisas que alguns teólogos, né, estudam, e algum grupo de teólogo acredita que foi Paulo, porque é uma carta muito difícil de entender, já tem outro grupo que não foi Paulo. Então a gente não arrisca em confirmar que foi o apóstolo Paulo. A pastora quer falar? Sim, graça e paz, amada igreja. Amém? Infelizmente, eu digo isso infelizmente, porque como o pastor Marinaldo acabou de citar, não trabalhamos com achismos, mas já encontramos algumas bíblias que consta assim, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, só que não tem identificação, sabe, irmãos? É uma carta anônima e, como o pastor Marinaldo sabiamente já nos instruiu, todas as cartas de Paulo, ele se identifica. Paulo, ele deixava a sua marca, né? O apóstolo Paulo, temperamento colérico, ele não deixava passar. Então, a marca de Paulo era se identificar no início da carta e concluir a carta também deixando saudações, ósculo santo, citava várias pessoas e até em algumas situações que ele, não foi ele próprio que escreveu de próprio punho, ele diz que não foi ele, que foi fulano quem, né, escreveu. Ele narrando e outro escrevendo. Então, como nós estamos aqui num culto de ensino da palavra, é importante que a gente entenda que a carta aos Hebreus não é da autoria do apóstolo Paulo. Então, não vamos trabalhar com achismos. Então, hoje a gente vai observar, irmãos, que dentro, né, da Bíblia Sagrada, aqui a gente vai falar sobre imoralidade sexual, sobre casamento,
E essa carta aos Hebreus já começa dizendo que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Então a gente observa aqui que começa falando sobre fidelidade, sobre respeito por todos, mas também na parte B do versículo 4, observe que diz: Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Então, amados irmãos, o que é que acontece? Observe que a Bíblia já fala que Deus, o próprio Deus, vai julgar. Às vezes acontece situação de adultério, a pessoa recebe uma disciplina, a pessoa é chamada a atenção, sim, mas a Bíblia deixa bem claro que Deus vai, o próprio Deus, ele julgará essa pessoa, os imorais que cometem adultério. Quando a pessoa chega num ponto desse, não quer dizer, a pessoa adulterou, beleza, aí, meu Deus, me perdoe, esse, aquilo. Tem situação que a pessoa só se arrepende quando é descoberto, ou seja, é verdade, não é arrependimento. Enquanto não for descoberto, aí muitas vezes a pessoa está ali fazendo a coisa errada. Mas quando é descoberto, aí a pessoa que não amava, depois automaticamente passa a amar, mas não é assim. A gente observa que a Bíblia deixa bem claro: Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Então observe que tem as pessoas imorais, aquelas pessoas que não têm moral, que andam fazendo a coisa errada, e também aqueles que cometem adultério. Meu pastor, eu nem peguei versículo da Bíblia hoje, viu? E aí, já que nós estamos, é importante que a gente separe aí, é o seguinte: o que é imoralidade? Porque a Bíblia está trazendo sobre adultério e imoralidade. Porque adultério é um pecado contra o cônjuge. É alguém que é casado e trai o seu marido, a sua esposa. Mas esse não é o único pecado sexual. Quando vai falar de imoralidade, é bom, já que nós estamos num culto de ensino, que a gente entenda. Por exemplo, masturbação é imoralidade sexual. É pecado. E tem muitos homens, é por isso que Paulo diz, aí é Paulo, é melhor casar do que abrasar, porque não pode masturbação, né? Sexo fora de casamento, não é casado e tem sexo com alguém que não é o seu cônjuge, é imoralidade sexual. Nos encontros de casais, aí eu cito, passar a mão no mapa mundi é imoralidade sexual, é apalpar. Pegar nas partes íntimas é imoralidade sexual, é pecado. Aí agora, pastor Marinaldo, nós estamos no tempo das redes sociais. Assistir vídeos, assistir filmes eróticos, revistas, desenhos, tudo isso, revista de mulher pelada, de homem nu, fazer nudes. Tem pessoas aí que vão para o banheiro, para o quarto, e tiram a própria foto sem roupa e mandam para alguém. Tudo isso está enquadrado na Bíblia. No grego é porneia, é pornografia. Não é apenas o ato sexual, mas a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos é pecado e é imoralidade sexual. Olha só, vamos passar aqui para a leitura, que diz assim, o crente, antes de mais nada, precisa ser moral e sexualmente puro. Quem está com 2 Coríntios, capítulo 11, e versículo 2, segunda carta aos Coríntios, vamos ver o que é que Paulo ele fala no capítulo 11 e no versículo 2 da segunda carta aos Coríntios. Amém. Eu sou de uma igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. 2 Coríntios 11, versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Amém. Então, observe, o apóstolo Paulo ele fala aqui, o mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Paulo está dizendo agora aos irmãos, aleluia, daquela igreja, sobre um zelo, sobre pureza, porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Então, Paulo ele traz para si
uma responsabilidade, né, de ensinar aquela igreja, aleluias, e um dia ele pegar aquela igreja e entregar ao Senhor Jesus Cristo. Ele ensinava aqui, irmãos, porque ele fala, né, porque vocês são como a virgem pura que eu prometi. Ele fala, eu prometi, aleluias, dar em casamento somente a um homem, que é Jesus Cristo. Então, ele fez uma promessa com o Senhor, o chamado de Paulo, era de cuidar, de corrigir, louvado seja Deus, e essa responsabilidade para pegar e entregar, né, a essa pessoa, os crentes daquela época, somente ao Senhor. A palavra puro significa livre de toda mácula da lascívia. O termo refere-se à abstenção de todos os atos e pensamentos que incitam desejos incompatíveis com a virgindade e a castidade ou com os votos matrimoniais da pessoa. Então aqui a gente observa, irmãos, aleluias, o significado, né, da pessoa ser pura, livre de toda mácula da lascívia, ou seja, de todo o pecado. Uma pessoa que é pura, a Bíblia diz que Jesus vem buscar uma igreja pura, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Entende? Então, o que é que acontece? Nós estamos hoje, né, trazendo essa palavra de ensinamento, que é um culto muito importante, que muitas vezes as pessoas não fazem ideia da importância desse culto de ensinamento. Porque é aqui que a gente aprende, é aqui que a gente verdadeiramente destrincha aqui a palavra do Senhor. Por quê? Porque, irmãos, observe, né, que é essa igreja que Jesus vem buscar. Vão ter pessoas, irmãos, pregadores, cantores, que trabalham muito na obra do Senhor, evangelizando, fazendo tudo certo e também fazendo coisas erradas. Então, o certo que a pessoa faz não paga pelas coisas erradas. Entendeu? Fale, pastor. Aqui também, pastor, só para dar uma observação que às vezes a gente só pensa que só é a mulher, né, para estar virgem, né? Aqui também é o homem, porque às vezes a gente pensa, o homem tem que casar com a mulher virgem, a mulher também tem que casar com um homem virgem. É verdade, né? Então, vamos lá. Refere-se também ao domínio próprio e abstenção de qualquer atividade sexual que contamina a pureza da pessoa diante de Deus. Isso abrange o controle do corpo em santificação e honra. Quem está com 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4 e versículo 4, para a gente ver o que é que diz sobre esse assunto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 4. Então, a gente vai ver aí em 1 Tessalonicenses, aleluias, que fala sobre, né, esse assunto, sobre a santificação e a honra. Fala aí, meu querido. Pode ler. Amém. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. Em santidade? Santidade e honra. Pronto. Eu falei com os irmãos que os irmãos vão estar lendo uma versão, eu vou estar aqui lendo na versão NTLH, porque é um culto de ensinamento, então a gente vê em outras versões, porque nós estamos aqui para aprender, né? Então, nessa clareza na NTLH, diz assim, ó, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito. Então, a gente vê aqui, de novo, Paulo, falando aos irmãos acerca, aleluia, desse respeito que cada um, observe que ele está falando para os irmãos, dizendo, olha, cada um, ele falando aqui, né, aleluia, cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito. Por quê? Porque quando vive e respeita o homem, ele respeita a esposa respeita o homem, esse respeito agrada a Deus. Vocês estão entendendo? Quando tem esse respeito de ambos, né, do casal, isso é muito bom, isso é importante. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está respeitando e agradando a esposa, e a esposa agradando também o esposo, automaticamente está agradando ao Senhor nosso Deus. Entendeu?
Então, a gente vê aqui, irmãos, louvado seja Deus, que quando faz a coisa certa, né, Deus, ele se agrada. E não em concupiscência. Este ensino das Escrituras é tanto para o solteiro como para os casados. No tocante ao ensino bíblico sobre a moral sexual, vejamos o seguinte, olha só. A intimidade sexual é limitada ao matrimônio. Somente nesta condição ela é aceita e abençoada por Deus. Vamos lá. Já vi pessoas dizendo que na Bíblia não tem, né, sobre casamento, isso e aquilo, e eu estou mostrando para vocês que tem. Entendeu? Naquela época não tinha, eu estou mostrando para vocês na Bíblia Sagrada que já tinha. Que o apóstolo Paulo está falando aqui, deixando bem claro. Eu amo as cartas de Paulo, porque fica parecendo que Paulo está aqui hoje. São cartas tão, assim, parecendo atuais. A gente pensa assim que, como que nós estamos, como que Paulo está aqui hoje no altar pregando, né, para nós, irmãos. Então, isso é muito importante também a gente entender isso aqui. Daqui a pouco a gente vai entrar, né, nesse assunto que esse assunto já está acontecendo hoje, infelizmente. Entendeu, irmãos? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque, graças a Deus, hoje a gente traz esse ensinamento aqui na palavra. Se a Bíblia diz assim, tem que ser assim. Se a Bíblia diz dessa forma, tem que ser dessa forma. Mas fulano pregou de outro jeito, irmãos. A pregação tem que ser aqui, Não é porque fulano falou que a pessoa vai seguir, porque a gente já viu muitas coisas que às vezes a pessoa pega ali, reproduz uma coisa, quando a gente vai ver, rapaz, não tem isso na Bíblia não. A gente já descobriu tantas coisas, né, que não tem na Bíblia, que a pessoa vem reproduzindo, até a gente mesmo, né, já reproduziu, e depois a gente vai ver, rapaz, entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, entende? Porque o Espírito Santo, ele vem nos esclarecendo. É por isso que a palavra do Senhor, ela não muda, mas ela vem se renovando. Aleluia. É por isso que existe a teologia, porque a pessoa vem estudando, e esse negócio de achismo cai por terra. Pode ler, irmão Gilberto, por favor. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos amados. Amém. Vamos para Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Pronto. Aqui a gente observa o primeiro casamento. Observe que Deus está falando para o homem e para a mulher. Observe como Deus fala aqui, irmãos. Aleluias. Né? Por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, uma só pessoa. Né? A gente observa que isso aqui está escrito em Gênesis. Deus está mandando deixar. O homem, ele sai, né? A mulher também sai da casa de seus pais, e ambos se casam, e os dois agora passam a ser uma só carne. Deus aqui está falando também de sexo, sim, está falando, porque no momento que os dois são uma só carne, automaticamente Deus está falando de comunhão, de casamento, de sexo, sim. Porque você vai ver que Deus, ele começa a falar, né, de se multiplicar. Como é que o homem ou a mulher se multiplica? Se multiplica não, né? Como é que o homem ou a mulher concede filhos, se reproduz, entendeu? Então, observe, irmãos, aleluias, que a gente aqui já começa a ver o primeiro casamento. Observe que no começo de tudo, Deus fala do homem e da mulher. Deus não está mandando aqui duas mulheres e nem dois homens, porque senão não ia sair, não ia para lugar nenhum. E nem com homem com duas mulheres. Deus está falando um homem e uma mulher. Se você pegar e colocar, né, dois homens ou duas mulheres jovens em uma ilha, você vai passar 10, 50, 30 anos, você vai chegar lá, não vai para lugar não, eles vão estar velhos, mas não vão se reproduzir. Mas se você colocar dois jovens em uma ilha, você vai passar lá, depois de um tempo, já vai ter filhos, netos e muita gente. Entendeu? Então observe que Deus, ele chama um homem e uma mulher. A gente não pode negar a verdade, a gente não pode, irmãos, deixar de ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela fala a verdade. Se as pessoas têm coragem de falar uma mentira, nós temos que ter coragem de falar uma verdade. Nós estamos na igreja, nós estamos em um culto de ensinamento, certo? Dois homens, duas mulheres não são casais. Dois homens
Não são casais, é uma dupla. Isso, Maria. São duplas. O que é casal? É um homem e uma mulher. Vocês estão entendendo? Isso. Porque vem de um casamento, porque vem, aleluia, nós estamos em Gênesis, no começo de tudo. Nós não estamos aqui para distorcer a Bíblia, nós estamos aqui para esclarecer, aleluia, o ensinamento da Bíblia Sagrada. Pode ler. E aí, amados, a gente observa o seguinte: Deus cria um homem e uma mulher. Quando sai disso, dá problema. O primeiro adúltero foi Lameque, descendente de Caim. A Bíblia nos mostra que o primeiro bígamo, o primeiro homem que tomou 2 mulheres, foi Lameque. Ele não apenas tomou 2 mulheres como esposa, como ele também matou 2 homens, né? O que é que acontece? O ciúme vem dessa... Deus nunca disse que era para o homem ter 2 mulheres. A gente vê no Antigo Testamento, né, o homem tendo várias mulheres, mas em lugar nenhum, Deus disse que é para o homem ter 2. Ao contrário, de forma específica, Deus diz aos reis que não devem multiplicar esposas, que não devem ser dados ao vinho. Sabe? Então, amados e queridos irmãos, se tornou uma cultura, foi uma prática no Antigo Testamento, e que pode procurar na palavra de Deus, que só trouxe problema. Um homem com várias esposas, a Bíblia Sagrada deixa muito claro, só problema. Ciúmes, disputas e até assassinatos, por causa de um homem com 2 esposas ou várias esposas. A gente já observa, né, que a lei brasileira já é proibição. Casamento, nós estamos falando de casamento. De casamento. Entendeu? A gente vê que aqui já é proibido, né? Porque aí é bigamia. Bigamia, né? entendeu? Bigamia. Então, a gente vê que já a lei dos homens, daqui do Brasil, nós estamos falando aqui, já é proibido. Já é proibido. Imagina a lei de Deus, né? Então, irmãos, já que estamos falando de moralidade sexual, para a pessoa assim, mas antigamente podia. Para Deus nunca pôde. Deus nunca validou esse tipo de comportamento. E só para não deixar passar, a gente observa os 3 grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, ainda sendo Abraão, ele foi fiel a Sara até os 85 anos de idade, está na Bíblia. Ele foi fiel a Sara até os 85 anos. Aí Sara, que era Sarai, achou que estava demorando a promessa. Foi ela quem deu a sua serva Agar, a egípcia, ao seu marido, e deu problema. Deu, porque na hora que Agar engravidou, que começou a botar banca, veio o problema. Isaac se casa com Rebeca, e a Bíblia mostra que Rebeca também era estéril. 20 anos, Isaac nunca teve nenhuma esposa além de Rebeca. Aí chegamos em Jacó. Jacó trabalhou 7 anos pela mulher que ele amava, que era Raquel. Foi ou não foi? Quem enganou ele foi o sogro, o pai da noiva. Foi quem enganou, que deu Lia. E depois, por causa de dinheiro, foi por causa de dinheiro. E aí depois deu Raquel. E depois Lia, com ciúme de Raquel, deu Zilpa. E Raquel, com ciúme de Lia, deu Bila. Sabe? Ou vice-versa. E aí vem Jacó com 2 esposas e 2 concubinas. E foi problema de ciúme. Por quê? Porque não era da vontade de Deus um homem com várias esposas. E se você for observar, Agar, ela era o que de Abraão e Sara? Ela era escrava. Então ela tinha dono. Tinha dono. Não é verdade? Se você for ver também Bila e Zilpa, elas eram o que deles dois? Escravas também. Então, os escravos também, irmãos, eles tinham dono. Entendeu? E infelizmente não tinham vontade própria. Eram usados como objetos. Entendeu? No momento que se comprava escravo, naquela época, se você comprava um escravo, o escravo era seu. Você ia fazer com o escravo o que você quisesse. Era mesmo que você comprar um robô. Exatamente, mas isso é errado, viu, irmãos? Não, é isso. Isso aí não é certo, não. Isso, porque então... a escravidão naquela época era uma prática aceitável. Aceitável. Sabe? Agora, um homem se aproveitar, ou uma mulher se aproveitar da condição já de escravo, que já era uma situação, né, deplorável,
E ainda por cima, nesse caso, é escrava sexual. Eles aproveitavam a situação, entendeu? Daquelas pessoas também, naquela época. Porque a gente vai ver no Novo Testamento que não tem mais caso, né, com homem com duas mulheres. Você não vê isso também no Novo Testamento, depois, né, de Jesus. Mediante o casamento, marido e mulher torna-se uma só carne, né? Lembrando que nós lemos lá em Gênesis 2, 24, aleluias, segundo a vontade de Deus. Os prazeres físicos e emocionais normais, decorrentes do relacionamento conjugal fiel, são ordenados por Deus e por Ele honrados. Então a gente vê que foi uma ordenança do Senhor, do nosso Deus, aleluias, e Deus também, né, irmãos, Deus honra essa situação. Eu quero ler com os irmãos, em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, tem algo assim muito importante que tem a ver com o assunto. Eu não entreguei aos irmãos, no capítulo 7 e versículo 7. Nós temos, muitas vezes, encontrado, muitas pessoas às vezes têm dúvida, né, sobre casamento. Hoje em dia nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão trocando, homem trocando de mulher, mulher trocando de homem. E o que é que Paulo, trocando de marido, o que é que o apóstolo Paulo fala sobre isso aqui? Olhem só. Em 1 Coríntios, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 7. Aqui é Paulo falando. Realmente, eu gostaria que todos fossem como eu, porém cada um tem um dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Versículo 8. Aí Paulo está falando aos solteiros. Aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Então, a gente observa que Paulo, ou ele era solteiro, ou viúvo. Não é verdade? Observe que a gente está lendo aqui passo a passo. Paulo era o quê? Ou Paulo era solteiro, ou Paulo era viúvo. Porque ele fala que aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Ele fala, como eu. Mas aqui não fala se ele ou era um ou era outro. Ou ele era solteiro, ou ele era viúvo. Versículo 9. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo, que abrasar, né, em algumas aí. Então, Paulo está falando o que aqui? Paulo está falando que, já que o homem não pode ficar, não tem condição de ficar como ele, na situação que ele estava, ele fala, então é melhor casar. Então, case. Às vezes a gente chega, né, para algumas pessoas e a gente fala, olha, meu irmão, eu vou orar para que Deus, né, mostre uma varoa, eu vou orar, varoa, para que Deus mostre um varão, um homem, porque tem que casar com uma pessoa cristã e vice-versa. Por quê? Porque Paulo, ele fala o quê? Porque Paulo, ele fala, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo, do que abrasar. No versículo 10, ele continua dizendo, para os que já estão casados, tem um mandamento que não é meu. Ele fala, olha, para os que já estão casados, esse mandamento não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Vamos lá agora, já que nós estamos nesse assunto. Às vezes, irmãos, tem pessoas que têm dúvida, tipo assim, às vezes a gente tem pessoas que às vezes nos procuram e nos perguntam, eu sou casada, aí a gente vê muitas vezes a mulher falando assim, ó, eu sou casada, e o meu marido me maltrata, anda me batendo, né, anda me maltratando, pastora, tem a lei, estou dando um exemplo, Maria da Penha, e ele anda me batendo mesmo, me batendo, me castigando, tem um marido aí que até queima, faz um bocado de coisa com essa mulher. E aí, pastor, eu não estou tendo condição de conviver, me ameaça, me matar, isso, aquilo. Essa mulher, o que é que ela pode fazer? Ela pode terminar com ele? Pode. Agora, ela pode terminar e agora ela vai viver sozinha. Dentro disso aqui, ela não vai poder mais se casar. Vocês estão entendendo? A gente está lendo aqui, a gente está lendo um passo a passo, explicando, esclarecendo que nós estamos dentro desse assunto.
ela vai poder se divorciar, até dar uma queixa, porque tem hoje, né, a lei Maria da Penha agora, ela vai viver agora o quê? Somente para o Senhor. Ela vai poder se casar? Não, por quê? Porque ela não achou um respaldo dela virar uma viúva. Ele não morreu. Então ela ainda não pode se casar, e eu estou falando dentro da Bíblia. Eu comecei dizendo aos irmãos que agora está na moda, mas essa moda, ó, não está aqui. Vamos lá. No versículo 11, nós estamos lendo primeiro aos Coríntios 7, agora versículo 11, que diz: porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido. Vou ler de novo, né, que eu parei aqui um pouquinho. Olha. Porém, se ela se separar, a mulher, ela se separar, que não case de novo. Paulo está falando aqui, ó, não case de novo. Ou então que faça as pazes com o marido. E que o homem não se divorcie da sua esposa. Então, a gente observa aqui que essa mulher, ela vem sendo maltratada, ela está sofrendo, sendo ameaçada. Eu já vi, irmãos, né? Não, aí eu porque é o que a gente, muitas coisas que a gente vê hoje que leva a mulher a se separar. Estou dando um exemplo. Pastor, só estou dando um exemplo. O versículo 39 diz assim, ó: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Falecer. Mas enquanto o marido está vivo, por uma briguinha, Mas, olha, aí, por isso que eu falei aqui sobre motivo. Aí, quando a gente pega a passagem do adultério lá com Jesus, ele está falando de divórcio e não de novo casamento. Preste atenção, irmãos. Quando Jesus é interrogado acerca do divórcio, dizendo assim: mestre, um homem pode se divorciar por qualquer motivo? Porque, inclusive, naquela época se divorciava até porque a mulher queimou o feijão. Porque a mulher ficou gorda, porque a mulher teve um derrame, ficou com o olho torto. Por qualquer motivo, qualquer motivo, o homem se divorciava. Repudiava. Ela chamava a mulher era repudiada, por qualquer motivo. Aí Jesus diz: não. O homem não pode repudiar a mulher por qualquer motivo. Só por adultério. Só, irmãos, que já que a gente está dentro desse assunto, pastor Marinaldo, é importante que a gente entenda que nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus no Novo Testamento, se a mulher adulterasse, na verdade ela não era repudiada, ela era apedrejada. Então, na verdade, entre parênteses, o que Jesus está dizendo é: não pode divorciar. Não pode, porque o único motivo seria o adultério. Mas naquela época, o adultério era punido com a morte. Mas vamos lá, nos dias de hoje, se adulterar, pode separar. Mas você não vai encontrar na Bíblia dizendo que pode casar de novo. É o que o pastor Marinaldo está mostrando. E é o que nós estamos com a nossa Bíblia aberta. Olha, irmãos, estamos aqui com a Bíblia aberta. E o que tem de crente que casa, separa? Eu não estou falando do ímpio. A gente não está aqui falando de quem estava lá no mundo e pecou. Estamos falando aqui da igreja de Jesus Cristo, amém, irmãos? A pessoa casou, o pastor celebrou, o pastor abençoou, depois briga, adultera, um vai para um lado, outro vai para o outro. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Se separar é para ficar como? Sozinho. Ou então fazer as pazes. Não, aqui está falando dos dois. De Jesus? Não, de Jesus também não está falando de segundo casamento. Jesus ainda fala assim, que se o adúltero casar... Cada mulher vice-versa. Isso. Quem casar com ela vai ainda pagar aquele preço mais... Mas quanto ao outro ele não fala. Olha só, lá na passagem dos evangelhos, Jesus diz assim: quem casar com a adúltera, comete adultério também. Agora, com relação ao ofendido, Jesus não diz: agora fulano pode estar livre para casar. Preste atenção, eu não vou dizer o que Jesus não disse. Jesus se refere que o adúltero, se casar de novo, é adúltero, e quem casar vai ser adúltero também. Agora, e a vítima? Jesus não diz: a vítima está livre para casar. Aí o pastor Everaldo está aqui lendo o seguinte, que só o que libera a pessoa para casar de novo é viuvez. Quando ele está vivo, ninguém pode
Enquanto está vivo, pastor Everaldo, por favor, viu, meu bem? Pastor Everaldo, qual foi o versículo aí? Em 1 Coríntios quanto? 7,39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Pode ser o que for. Ela só está liberada se for por morte do marido. Fora disso, É o que a Bíblia está dizendo. Faça Bíblia por tá dizendo. viver. Vamos lá. No versículo 12, continuando aqui o apóstolo Paulo dizendo, lembrando aos irmãos que nós estamos em 1 Coríntios 7, e agora o versículo 12. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Então a gente observa que Paulo, ele falou que Deus, né, no versículo 11, ele fala, no versículo 10, na parte B, ele fala, né, no versículo 10, para os que já estão casados, tem um mandamento que não é meu, mas do Senhor. Já no versículo 11, no versículo 12, o apóstolo Paulo fala assim, aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Ele está dizendo, ora, aos outros eu mesmo digo, não é Deus que está falando não. Paulo, muito respaldo, muita intimidade que ele tinha com Deus. Aí no versículo 12 ele fala assim, eu mesmo estou falando, aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. Olha só. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Eu quero dar uma paradinha aqui, irmãos, e trazer um esclarecimento nesses dois versículos que Paulo está falando aqui. Ó, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, vamos lá. Tem um casal. Aí a mulher, ela aceita Jesus. Observe, eles são casados. Aí ela aceita Jesus. Ela chega, faz uma aliança, aceita Jesus como Salvador. Beleza. Mas ela está casada com o marido dela. E o que Paulo está dizendo aqui é para ela continuar com seu marido. É diferente de fornicação. Observe que Paulo está falando aqui o tempo todo de casado e de casada. Paulo não está falando de quem mora junto. Quem mora junto está vivendo, fazendo as práticas de fornicação. Quem mora junto, sem ser casado, está fornicando. E a Bíblia fala que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Se duas pessoas moram juntas, aí uma se converte ao Senhor. Era isso que você ia perguntar, não é verdade? Ela ainda continua fornicando. Ela vai ser salva? Ela não vai ser salva. Eu vou explicar para vocês. Olha só como a salvação, como é complicado. Se a Bíblia diz que os fornicadores não herdarão o reino de Deus, e a pessoa mora junta, ou junto, o que é fornicação? Fornicação, isso é sexo fora do casamento. Ela vai ter que orar e tomar uma decisão. Vocês estão entendendo? Fale, obreiro Adriano. essa aí é difícil. Depois de filho, casado. E se ela quiser casar, pastor? A mulher quer casar e o marido não quer. Porque também ela não pode separar, né? Porque está casada. Ela não pode separar, porque está casada. E Ela não está casada. Ela está em fornicação. Ela não está ela vive- casada. É verdade. Ela é tá verdade. morando Ela junto. não vive está junto, casada. não está casada, desculpa. Ela vive junto. E Meu ela obreiro, vive junto e ela quer. Então, no caso, ela pode separar porque Aí ela pode. ela pode. Ela vai escolher Ela- ou Jesus Isso. ou ficar vivendo na fornicação. Entendi. É, Então, é, ela 1 Coríntios ela pode 6:9. separar, é verdade. meu Abra aí, obreiro, Augusto, prepara aí. eu só vou responder ao obreiro Adriano o seguinte. Tem não? Ah, Eu posso falar com abra aí, propriedade, 1 Coríntios 6:9. sem... Abra aí. Não é só para abrir para ler. 1 Coríntios. Capítulo 6, Olha, versículo 9 ao 12. aqui na Igreja Evangélica do Deus Vivo, todas as irmãs, todas, sem exceção, para a honra e a glória do Senhor, todas as irmãs que já chegaram aqui na sede, na situação de fornicação,
Todas as que decidiram casar estão casadas. Todas. Todas as que eu já chamei no gabinete, no secreto, e disse, irmã, sua situação é de fornicação. Está aqui na palavra. Você deseja casar? Ô pastora, mas meu marido, eu digo, vamos orar? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Oração e jejum. Olha, irmãos, a glória é de Deus. 100% das irmãs daqui da IEDV, inclusive em breve vai ter mais casamento, porque já tem gente indo para o cartório para botar os papéis. Só não casa quem não quer, porque eu estou aqui diante de varões valorosos. Amém, irmãos? Amém. Olha os homens aqui. Fala a verdade, varão. Sua esposa consegue de você o que ela quiser. É ou não é? É verdade. É ou não é? É. Uma esposa que quer casar, ela ora, ela jejua, ela agrada, ela conquista Ela e o paga marido preço, casa. ela vai jejuar. Ela paga E preço. Deus vai entrar com providência. 1 Coríntios, senhor Wilson, versículo 6, capítulo 6, 9 ao 12. Por favor. 1 porque, Coríntios, porque a melhor capítulo, resposta é na Bíblia, né? 1 capítulo Coríntios 6, versículo 9. 9 ao 12. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Pronto, agora eu vou ler só até aí mesmo. Eu falo até o 12, mas eu vou ler na outra versão aqui, que diz: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis. Aí começa logo nos fornicadores. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os enfeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, é nessa versão, na sua fala, logo no começo, nós estamos tratando aqui da Bíblia. O que é que acontece? A resposta está vindo da própria Bíblia. Então, eu não posso garantir a salvação, sendo que a Bíblia diz que não será salvo. Ah, eu gosto de fulano, eu não posso dar salvação para ele. Ah, é meu amigo, é meu irmão. Eu tenho um irmão que vive nessa situação. Eu tenho um irmão de sangue mesmo que vive nessa situação. Ele não é crente, mas a mulher que vive com ele é. Vocês estão entendendo? E eu já conversei com ela. Tem casos e casos, né? Por exemplo, tem a mulher que já está casada, por exemplo, com o esposo, o marido dela, porém ela vem para Jesus e o marido não quer, né? E assim, ela tem que lutar, buscar, como a pastora falou, ela tem que pagar preço para tentar trazer o marido para os caminhos do Senhor, né? Olha, quando você para, e se ele não quiser, você tem duas opções. E nesse caso, por exemplo, os dois se conheceram, mas não casaram ainda, um exemplo. Mas aí a mulher vem primeiro, o marido, vice-versa, mas o outro não quer vir, mas eles ainda não são casados. Aí é como o senhor falou, né? Ela fica livre para deixar ele ou não, né? Se ela quiser. Ela tem uma escolha. Agora vamos dizer que ela realmente ama esse rapaz, ou o rapaz ama ela, aí vai ter que pagar o preço, né? Porque para tentar trazer, né? Quando você vai na Bíblia e você vê Jesus falando assim, ó, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus não está forçando ninguém. Jesus está falando assim, ó, tem que ser da forma que eu quero. Para entrar no céu, tem que ser dessa forma. Então a pessoa vai escolher. Ou continua nessa vida, né, de fornicação, e depois vai perder a salvação, até que remou, né? Mas a pessoa tem a opção. Jesus não está forçando, Jesus está falando, se quiser vir após mim, nega a si mesmo, numa sua cruz e siga-me. Se a Bíblia está dizendo que os fornicadores não herdarão o reino de Deus, quem quer se arriscar? Entendeu? Então, é a Bíblia que está dizendo isso. Vamos lá, no versículo 14, eu já vou sair desse aqui, para a gente concluir esse versículo aqui, de 1 aos Coríntios 7 e 14, aí diz assim, ó, pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida com seu marido cristão. Agora, olha só, se não fosse assim, os filhos dele não pertenciam a Deus, mas sendo assim eles pertencem. Agora, olha o 15, porém, se o marido, aqui Wilson, olha só o que Paulo ele fala aqui, no 1 Coríntios 7,15. Porém, se o marido não é cristão,
ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom, né, que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. Essa é a regra que eu ensino em todas as igrejas. Então, Paulo, em todas as igrejas, ele fala isso. Vou explicar. Eu falei na estante, vem um casal. Olha só que Paulo agora está falando aqui de vir um casal. Vem um casal. Isso. Agora é importante, viu, irmão Wilson, que aqui Eles estão se convertendo. e são coisas diferentes falar sobre casamento e sobre conversão. Isso. Então, assim, ó, a mulher se converteu. Os dois eram ímpios. Aí a mulher se converteu, o marido não. Se ele não quiser se converter, ele não se converte, ele não quer vir para a igreja, ele não vem. Primeiro a gente estava tratando foi sobre casamento daqueles que... porque quando ele diz o Senhor, é mandamento. Então aí é mandamento mesmo. Então, irmãos, aí ele ainda faz assim um questionamento. Quem garante que seu marido não vai ser salvo? Então assim, não se separe. Não se separe porque ele é ímpio. Ah, eu não quero mais viver com você. Não, não se separe. Quem garante que ele não vai aceitar Jesus? Não se separe da sua esposa. Quem garante se ela não vai aceitar Jesus? E aí você jogou a bênção fora, vamos dizer assim. E é interessante também, pastor Marinaldo, que aqui a Bíblia diz, não é que é salvo, mas que é santificado. O marido ímpio, ele é santificado pela esposa. Por quê? Porque a esposa está ali fazendo a comida em oração. A mulher está lavando a roupa no louvor. A mulher está abençoando, a mulher está orando. E o que é que acontece? O marido, ele vai ter livramento por causa dessa esposa. Ele vai ser abençoado pela oração dessa esposa. Isso. E vice-versa. Ô pastor, Oi. aqui nesse versículo 15, ele manda se separar, né? Ó, no versículo 15. Sim, ele manda se separar, né? Ele primeiro observe que Paulo primeiro manda tentar, Eu tenho uma pergunta para um fazer. abençoa o outro. Né, no caso, os dois se converteram, a mulher se converteu e ele não. Só um exemplo. Casados. Ele é abençoado, mas não salvo. É. Por causa dela. Os filhos nascem na bênção, né, por causa dela. Agora, o que é que acontece? Aí essa mulher, o marido, a mulher é crente. Aí o marido chega e fala, olha só, irmão, como o negócio aqui já muda. Aí o marido chega e fala, olha, a partir de hoje, você não vai mais para essa igreja. Você vai ter que escolher. Ou você vai ficar comigo, ou então você vai para a igreja. Olha, sabe de uma? Eu vou querer o divórcio. Aí Paulo fala, então pode divorciar. No versículo 15, o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, todavia, se o crente separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã, eu agora passei para a NVI, viu, Wilson? O irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Ou seja, Paulo não está dando um respaldo aqui, que é para se casar de novo. Eu comecei falando aqui aos irmãos que eu vou estar trabalhando dentro disso aqui. Eu não vou acrescentar e nem tirar. Ele encerra dizendo, Deus nos chamou para vivermos em paz. Fale, irmã Maria. No livro de Gênesis, Gênesis 2, 22, 23 e 24. Diz como? O Senhor diz assim, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se dois de uma só carne. Então, pelo motivo que Deus criou o homem, da sua costela, Deus fez uma mulher. Então, e mandou que os dois se unissem. Então, no momento que se casam, né, que tem a intimidade, não será mais dois, e sim um. Por conta disso, não pode mais, pode separar sim, porém não se casar novamente, por causa, eu acredito, dessa palavra, porque
né? Deus fez o homem e a mulher. Do homem, Deus formou a mulher. Isso. Na hora da união, se torna um. Então, se tornou um. Não pode aí se separar, tudo bem, mas não casar novamente. E se separar, né? Aí não tá Pela mandando. escolha, por determinadas situações, mas não casar novamente. Se a Eu pessoa acredito casar, por causa dessa palavra. vai assumir as Consequências. consequências, entendeu? É isso aí. Vamos lá. Hein? O adultério, a fornicação, o homossexualismo, os desejos impuros e as paixões degradantes são pecados graves aos olhos de Deus, por serem transgressões, né, da lei do amor. Êxodo capítulo 20 e versículo 14. Quem está com Êxodo 20, capítulo 20 e versículo de número 14, que fala, olha só, irmãos, o obreiro Adriano vai estar lendo ali. Agora olha só o que diz aqui no texto: o adultério, a fornicação, o homossexualismo, os desejos impuros e as paixões degradantes são pecados graves aos olhos de Deus, por serem transgressões da lei do amor, né? Aí o varão vai ler Êxodo 20, no seu versículo 14, que diz como, irmão, aí? Não adulterarás. Pronto, é pequenininho, né? Então, observe que é o mandamento do Senhor. Repita aí, varão, de novo. Não adulterarás. Mandamento. Então, Deus falou, não adulterarás. Foi, né, no instante, a nossa irmã Maria falou aí, observe, que isso não mudou, né? Está lá, esse mandamento seu, mas mudou? Não mudou, ainda continua, né? Pastor Malaquias diz coisa. assim, ó, 2,16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, porquanto cuidai de vós mesmos e não sejam infiéis. Tá vendo? É muito Deus forte, odeia né? o repúdio. O certo é a pessoa não se arriscar para depois chegar lá e ser decepcionado, né? Não é verdade, irmãos? Não correr esse risco, viu? E, olha só, vou continuando. E a profanação do relacionamento conjugal. Tais pecados são severamente condenados nas Escrituras e colocam o culpado fora do reino de Deus. Olha o que eu falei na estante. Fora do reino de Deus, que está em Romanos, capítulo 1, versículo 24 ao 32. Vamos lá, Romanos, quem está com Romanos, capítulo 1, 24 a 32. Pode ler, varão valoroso. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Olha só. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticar o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventaram maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Eu falei neste instante com vocês. Não parece que Paulo está vivendo hoje, irmãos? Quantos anos tem isso? Não parece que Paulo está aqui hoje pregando? O que é que nós estamos vivendo hoje aqui? Vocês viram aí a leitura? O que é que está acontecendo hoje? Aí eles estão dizendo que vão para o céu, mas a Bíblia está dizendo o que aqui? Vocês estão entendendo a situação? O que é que nós estamos vendo hoje na televisão? O que é que estão querendo que a gente engula? Isso aqui, ó. Que a gente concorde. A Rede Globo está aí. Olha o que a Bíblia diz. Pode falar, varão.
onde fala em Tiago capítulo 2, diz assim, que Deus não faz acepção de pessoas. Mas aqui mesmo a gente vê que que Deus não faz acepção de pessoas. Para salvar. Mas aqui Deus fala, acepção de pessoas, é dessa maneira aqui, ó. Ele diz assim, Tiago 2, meus irmãos, não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro no dedo, ou seja, não fazer acepção de pessoas entre pobre e rico. Isso, a pessoa tem que ler não só o texto, mas tem que ler. Né? Exatamente. O texto diz isso, não fazer esse tipo de acepção de pessoas. Não com o texto. Isso, exatamente isso. A igreja está aberta para receber todo tipo de gente, não é verdade? Por quê? Porque Jesus veio para salvar e está falando sobre salvação. Agora, o que é que acontece? A pessoa tem que se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus. Realmente, Deus não faz acepção de pessoa. Pode vir raças, línguas, cores, seja lá o que for. Agora, Jesus fala, se quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, as pessoas distorcem. Essa palavra que o Wilson leu aí, né, isso é muito forte, viu, irmãos? Viu, pastor? Hoje estamos trabalhando com a igreja inclusiva, né? Mas nós somos uma igreja inclusiva. Nós aceitamos todos. Nós não aceitamos as práticas que são... Aceita todos, não a prática. Mas a inclusiva, ela quer aceitar o pecador e com o pecado. Que aí entra um parêntese, né? Ou seja, a pessoa pode vir, agora tem que deixar os pecados. No versículo, no ponto 3, o último tópico aqui, diz assim, ó. A imoralidade e a impureza sexual não somente incluem o ato sexual ilícito, mas também qualquer prática sexual com outra pessoa que não seja seu cônjuge. Há quem ensine aqui, ó, que eu falei na estante, ó. Há quem ensine em nossos dias que qualquer intimidade sexual entre jovens, adultos e solteiros, tendo eles mútuo compromisso, é aceitável, uma vez que não haja ato sexual completo. Eu falei aqui na estante sobre isso. Né? Aí, o estudo vem dizendo, tal ensino, esses ensinos aí, peca contra a santidade de Deus e o padrão bíblico da pureza. Deus proíbe, proíbe explicitamente descobrir a nudez ou ver a nudez de qualquer pessoa, a não ser entre marido e mulher legalmente casados. Vamos lá, Levítico 20, capítulo 20, versículo 11. O que é que diz em Levítico, capítulo 20, versículo 11, irmã Maria? O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Está vendo? Entende? Então, essas coisas que estão ensinando aí, é errado. Meu pastor, eu sei que o horário já está avançado, mas eu preciso contar aqui um testemunho verídico, que eu não conheço o casal, mas eu conheço a mãe, né? Conheço pelo WhatsApp, é uma amiga minha e mora em outro estado, não é aqui na Bahia, não. Não estou falando isso aqui para disfarçar, não, viu, irmãos? Não mora aqui na Bahia. E ela me mandou uma mensagem desesperada. Pastora, eu estou arrasada, porque eu fui traída dentro da minha casa. Pensei que era o marido. Ela disse não. Eu tenho minha nora como uma filha. E ela já estava noiva do meu filho. Está noiva do meu filho. E eu acreditava neles dois, que eles dois estavam se guardando para o casamento. E ela está grávida. Isso aí foi uma punhalada pelas costas. Mas tem um agravante, pastora. Ela ainda é virgem. Olha a pornografia. Ela ainda é virgem e está grávida. Isso acontecia muito no passado. Muitos namorados, para preservar a virgindade da moça, tem aquele namoro avançado. O rapaz ali ejacula, chega aos finalmente, nas pernas dela, próximo ali, sabe, irmãos?
E os espermatozoides, eles são invisíveis a olho nu. O ambiente ali está propício. Ele vai caminhando e a moça está com o óvulo preparado e ele já sabe ali, ó, é igual um imã, ele já sabe o caminho, mesmo sem ter tido a penetração sexual. E aí o que é que acontece? A moça, o médico está vendo como é que faz. Porque duas coisas, ou eles vão logo terminar de fazer o que começaram. Imagine, agora vai ter que terminar. Irmãos, isso é imoralidade. E aí o que é que acontece? Estamos aqui num culto de ensino da palavra. É necessário que a gente explique isso para os nossos jovens. Que não é só questão de virgindade, não, é questão de santidade. Amém, irmãos? Amém. Não é questão de virgindade apenas, é questão de santidade. Aí bora se reservar, não vai terminar, mas começou. É pecado, está no pecado. Vamos concluir aqui agora, que diz assim, ó, o crente deve ter autocontrole e abster-se de toda e qualquer prática sexual antes do casamento, justificar a intimidade, né, pré-marital em nome de Cristo, simplesmente com base num compromisso real ou imaginário. É transgredir abertamente com os padrões santos de Deus, é igualar-se aos modos impuros do mundo e querer, deste modo, justificar a imoralidade. Depois do casamento, a vida íntima deve limitar-se ao cônjuge. A Bíblia cita a temperança como um aspecto do fruto do Espírito do crente. Então, amados irmãos, nós aprendemos, né, nesse ensinamento, aleluias, muitas coisas importantes, que acontecem hoje, muitas dúvidas, né, foram tiradas, e também a gente ensina, a gente aprende, tira-se dúvida. Esse culto é muito bom porque um fala uma coisa, outro fala outra, tem dúvida, a gente tira, o que a Bíblia não explica também, a gente não pode distorcer ela, não é verdade? O que ela explica, onde ela para, tem vezes que ela para e a gente quer acrescentar, e a gente não pode, a gente tem que parar também junto com ela. A Bíblia diz, não, a Bíblia não diz. Então a Bíblia diz que Paulo falou que pode terminar, mas Paulo não falou que pode casar. Então a gente para, né, porque para a gente não fazer outra pessoa pecar.